Gente, hoje vamos estudar um pouquinho sobre a Rússia revolucionária. Na aula passada eu falei para vocês, expliquei um pouco para vocês sobre a Primeira Guerra e disse que em 1917 a Rússia sai da guerra. Justamente, a Rússia sai da guerra por alguns acontecimentos que envolvem o czar, que é esse representante aqui que eu circulei, e alguns questionamentos do seu poder. E essa imagem aqui representa a população mais pobre, representa o contexto social que o povo da Rússia vivia, fome, miséria. E vamos entender quem era esse czar, de que forma ele exercia o seu poder. O czar na Rússia, ele acreditava-se que ele era eleito por Deus e por isso não havia questionamentos e seu poder era considerado um poder ilimitado. A Rússia, nesse contexto que antecede a Primeira Guerra, é diferente dos demais países, né? Os demais países estão em desenvolvimento industrial acelerado. A Rússia ainda se encontra com uma característica muito agrária, por isso que ela é chamada de gigante dos pés de barro. Extensão territorial imensa, mas uma economia fragilizada, bem diferente dos seus países vizinhos. Então a Rússia ela dependia basicamente da agricultura. Então se tivesse dependia do clima, aliás, boas colheitas, as pessoas viviam em condição melhorzinha. Mas casos de péssimas colheitas, aí o povo da Rússia enfrentava longos períodos de fome e de miséria. Então é necessário que a gente entenda a diferença da situação do contexto econômico da Rússia para os países vizinhos, as potências europeias da época. Então, e o czarismo, como é que era exercido esse poder? O czar exercia seu poder de forma ilimitada, como eu falei. Não havia abertura política, espaço político. O que acontecia era um autoritarismo, acontecia era a censura, acontecia a violência, a opressão. Então essa forma era a forma que era exercido esse poder. Então em 1905 a Rússia ela vai disputar com o Japão territórios na Manchúria e na Coreia. Então, o exército russo ele sai dessa disputa extremamente humilhado. O que faz o que a figura do czar, que já não é tão bem vista pela população, se torne ainda pior. Então, em 1905, vai ser organizado uma entrega de uma petição ao czar. E esse czar, onde ele mora, né, no Palácio de Inverno, em São Petersburgo. Então, se entrega essa petição. Dentre outras coisas que tinham na petição, tinha, por exemplo, o que eles buscavam, o que eles reivindicavam, que era participação na política, e também a reforma agrária. Então, no ato da entrega, os soldados, que eram obedecendo às ordens do czar, fez uma forte repressão com essas pessoas que foram entregar a petição. Então, houve aí um enfrentamento e centenas de pessoas acabaram morrendo e entrou para a história como o Domingo Sangrento na Rússia. Então, óbvio que o que vai acontecer, o czar vai ser questionado e vai ser colocado aí organizações. Surge os sovietes, que são os conselhos com representantes tanto do operariado como também dos camponeses. Tudo isso para se organizar uma manifestação contrária ao poder exercido pelo czar. E esses movimentos vão ganhando força. Só que na Rússia vai acontecer uma divisão. O interesse geral era que o czar saísse do poder. Só que tinha uma distinção. Eles consideravam que a revolução fosse feita de uma forma diferente. Nós temos a oposição dividida, que são os mencheviques e os bolcheviques. O menchevique, que era a minoria, menchevique, liderado por Julius Matov. E o Julius ele acreditava que para essa revolução acontecer que tinha que ter uma aliança com a burguesia. Então a gente destaca aqui a burguesia. Para ele a revolução
ela partiria da agrária, que era a situação da Rússia naquele período, para capitalista e depois se tornar socialista. Então, mas passaria por um processo capitalista. Nesse processo, ele teria uma fase capitalista. Já era o que os bolcheviques discordavam. Para o bolchevique, não era necessário ter aliança com a burguesia. O líder dos bolcheviques era o Lenin. Então, aqui eu coloquei a maioria, né? A maioria. E eles acreditavam que essa revolução poderia se passar logo da agrária para a socialista. Então, sem ter necessidade da realização da aliança com a burguesia, como foi dito. Então, meus queridos, a gente encerra por aqui. Dá pra gente, esse primeiro momento, entender qual era o contexto da Rússia, quais eram as reivindicações e por que acontece essa crise no czarismo. Então, na próxima aula, e também a oposição, a organização das oposições da Rússia. Então, na próxima aula, a gente vai entender um pouquinho como é efetivada aí a queda do czar, tá bom? Até a próxima aula.